Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial. Olá, doutor, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Olá, obrigado, eu que agradeço. Vamos falar sobre assuntos importantes, falar sobre bruxismo e também falar sobre implantes, que eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas ainda em relação a esses procedimentos, né, doutor? Sim, na verdade, por que a gente optou por manter esses dois itens juntos? Porque hoje, na verdade, está tendo uma indicação muito grande de implantes por conta de fraturas. Dentes que acabam fraturando por conta do bruxismo, não fraturando só a parte branca, a parte que aparece na boca, mas a parte da raiz realmente. Ou seja, o apertamento, o bruxismo está sendo cada vez mais comum. E as fraturas dentárias decorrentes desse procedimento, desse hábito de apertamento ou bruxismo, acaba causando muitas fraturas e indicações para implante. E às vezes a pessoa nem sabe que tem bruxismo, né? Porque ela está ali durante o dia ali arranjando os dentes, né? Hoje, na verdade, a gente já sabe que esse apertamento, esse ato de encostar os dentes mais forte durante o dia, ele é muitas vezes até mais prejudicial do que à noite. Ou seja, os pacientes, quando vão ver, eles não se tocam que estão vários momentos, em vários pontos durante o dia apertando. Seja dirigindo, seja na academia, seja caminhando, seja às vezes trabalhando na frente do computador, acaba tendo esse apertamento e esse bruxismo com muita frequência. E aí você fica ali à noite, às vezes também, ou durante o dia, né? Essa fricção, ela que causa essas fissuras dos dentes? Exatamente. Na verdade, existem dentes que acabam trincando, eles acabam fraturando e esses dentes acabam não tendo mais condições de serem salvos. Uma coisa é você quebrar a parte branca, a parte que aparece na boca. Outra coisa é você quebrar em direção à parte óssea, em direção à parte abaixo da gengiva. O bruxismo está ligado muito ao estresse do dia a dia, né, também? O bruxismo, na verdade, ele é uma doença multifatorial, ou seja, tem vários fatores que podem estar levando à questão desse problema. Um deles é a questão de estresse, outra é alguma questão genética, outra uma questão de hábito, uma questão de, às vezes, o paciente ter algum problema que acaba causando aquele apertamento ou aquele bruxismo e acaba desencadeando nesse problema das fraturas. O senhor trouxe até uma imagenzinha que hoje, eu acho que talvez o método mais utilizado pelas pessoas que têm bruxismo, né? Que seria mais... A placa. A plaquinha, né? A plaquinha, né? A dita plaquinha. Ali, né? Então, assim, hoje a gente sempre fala, a placa para pacientes que têm apertamento ou bruxismo, seja durante o dia ou seja durante a noite, é a maior indicação de tratamento. Existem tratamentos coadjuvantes que a gente pode abrir mão junto com a placa, que é a toxina botulínica, que é o Botox. É sério? Sério. E principalmente na região de temporal e masseter, não como para tratamento definitivo, mas o paciente muitas vezes está num quadro de hipertrofia de masseter e temporal, onde esse tratamento coadjuvante com o uso de placas acaba auxiliando muito no resultado e na terapêutica a longo prazo. Ou seja, ele é feito e indicado pontualmente em alguns pacientes, ou vários, dependendo da casuística que a pessoa tem, e por um tempo determinado de tratamento. Ou seja, não é para a pessoa usar Botox ou toxina botulínica para tratamento de bruxismo eternamente, mas sim como uma das opções terapêuticas, ou seja, uma opção de tratamento em conjunto com outras que já existem. Interessante. Eu tenho bruxismo. E hoje não tanto, mas antigamente eu acordava de manhã, sabe, com aquela dor no maxilar. Acho que até o maxilar acaba ocasionando, prejudicial, né? Sim, na verdade existem várias disfunções aqui dessa região do carrinho que é falada, que são desarranjos articulares internos da articulação que está na frente do ouvido, onde muitas vezes o paciente, quando abre e fecha a boca, acaba fazendo barulho, tendo dores. Essas dores se espalham tanto para a região de cima da cabeça, região temporal, região atrás da cabeça, occipital, pescoço, abrange uma região bem grande e essa dor acaba tendo essa característica e o bruxismo muitas vezes está associado a esse processo. Doutor, o pessoal foi lá, tem bruxismo, perdeu o dente, né? Não tem como recuperar, mas há uma solução muito rápida que é o implante, né? Sim, e por isso que eu digo, na verdade, quando a gente pega um paciente que tem apertamento ou bruxismo, está tendo fraturas recorrentes dos dentes, os implantes são muito bem indicados, mas tem que tratar a questão bruxismo que causou esse problema. Ou seja, muitas vezes os pacientes vêm com dentes fraturados, a gente faz o implante, faz o tratamento que tem que ser feito, a remoção da raiz fraturada. Muitas vezes, ou praticamente todas, a gente já faz a instalação do implante imediatamente, a remoção do dente, enxerto naquele local, mas tem que tratar o fator causal que teve o traumatismo e a perda daquele dente.
E o implante pode ser, né, individual, pode ser múltiplo, né? Sim, na verdade a gente faz tanto implantes individuais quanto múltiplos. Tem pacientes que perderam um único elemento, tem pacientes que perderam todos os dentes. Quando perde todos os dentes, muitas vezes não são feitos um implante para cada dente. É feito um número de implantes, aonde suporta essa prótese fixa, ou seja, esses dentes todos fixos. E, por exemplo, nesses casos que estão passando, não foram feitos implantes dente a dente, foram feitos um número de implantes que varia de 4 a 6, geralmente, tanto faz, geralmente 4 a 6 na parte de cima, geralmente 4 na parte de baixo, e sustenta todos esses dentes e dão um suporte para a face, suporte para a harmonia do rosto, condição de mordida melhor, ou seja, o paciente aumenta a autoestima por conta do quê? Por conta da questão, quando você está com dor, quando você está com ausência de dentes, você tem uma série de queixas que não são apenas aquelas queixas locais, envolve toda a harmonia do paciente, seja social, seja de saúde geral, porque a qualidade mastigatória não é a mesma. Então, quando a gente reabilita esse paciente, ou seja, quando a gente coloca implantes, coloca umas próteses que devolvem para ele uma condição normal de mordida, ele acaba tendo um benefício, uma qualidade de vida muito melhor. Uma das coisas mais gostosas que a gente pode fazer na nossa vida é sorrir, né? E aí você, às vezes, não poder sorrir porque está com vergonha, porque faltou um dente, porque está com um problema, é um impacto diretamente na autoestima da pessoa. Sim, impacta muito na autoestima, principalmente quando a gente fala em pacientes que foram perdendo os dentes no decorrer da vida e chegam num ponto onde realmente eles têm pouquíssimos dentes e ele acaba se retraindo, ou seja, tanto socialmente quanto na questão de alimentação. Quando ele coloca esses dentes, ele começa a dizer, meu Deus do céu, quanto tempo a gente... Quanto eu perdi, né? Quanto eu perdi, quanto eu me acostumei com uma coisa que não estava boa, ou seja, uma coisa ruim. Realmente. Agora, a gente vê que essa diferença também, nas fotos a gente mostrou, parece que o rosto da pessoa fica até mais murcho quando ela não tem a parte dos dentes, né? Na verdade, quando você vai perdendo a altura facial inferior, que é esse terço inferior do rosto, automaticamente ele vai deixando a pele mais flácida, no sentido de menos volume, menos sustentação para essa pele, e também acaba perdendo o volume de lábio, porque a boca acaba retraindo tanto em altura quanto na região anteroposterior, ou seja, ela acaba realmente, entre aspas, murchando. E quando você devolve os dentes numa posição que seja a posição natural do paciente, dando suporte para o lábio, suporte para a bochecha, suporte para toda a harmonia desse terço inferior, parece que o paciente realmente muda, e muda realmente o rosto inteiro. Como é importante a gente cuidar da nossa saúde, por isso que a gente sempre fala, né, doutor, tem que procurar sempre o dentista, né, tem que fazer uma avaliação, tem que ver como é que estão os dentes. Na verdade, tudo que a gente consegue fazer preventivamente acaba ficando muito melhor, muito mais simples e muitas vezes muito mais barato. Quando a gente fala nessas reconstruções, o que a gente quer alertar? Para o paciente que já perdeu, que tem condições de reparar aquilo que perdeu, e para o paciente que ainda tem uma dentição mais próxima do normal, que mantenha ela exatamente para que não chegue nesse ponto. E quando se chegar, a gente consegue resolver de uma forma muito boa. Doutor Rodrigo, é muito bom sempre conversar com o senhor, passa tão rápido aqui a hora. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcelo.